O estado de saúde do rapaz de 19 anos, Johar Tsarnaev, suspeito do atentado na Maratona de Boston, é grave. E ele ainda não está em condições de se comunicar. A Polícia Federal Americana avisou que planeja interrogá-lo assim que ele puder falar. Nós vamos a Boston conversar com a correspondente Sandra Coutinho, que está no lugar onde o suspeito foi preso nesta sexta-feira. Muito boa noite, Sandra. Como vai ser o processo contra Johar Tsarnaev e ele pode ser condenado à morte, Sandra? Boa noite a todos. Sim, ele pode ser condenado à morte. Ontem, quando ele foi preso, foram lidos os direitos de Miranda dele. É uma tradição da polícia americana de ler os direitos, dizendo que a pessoa tem o direito de permanecer em silêncio e tudo que ela disser pode e vai ser usado contra ela, e que ela também tem direito a um advogado. Pode ser aberta uma exceção, chama-se exceção de segurança pública, no caso de Johar Tsarnaev, porque o jovem pode ser enquadrado como terrorista durante o julgamento. Normalmente ele teria que se apresentar à justiça na segunda-feira, primeiro dia útil, ou o tribunal poderia até abrir hoje, sábado, para receber Johar Tsarnaev, mas como o estado de saúde dele permanece grave, ele não vai ser ouvido por enquanto, mas deve ser ouvido sem a presença de um advogado e ser obrigado a falar com a justiça. Nesse momento ele se encontra num hospital da cidade de Cambridge, vizinha aqui a Watertown, onde nós nos encontramos. Ele está algemado à cama, 2 policiais fazem a guarda do quarto dele 24 horas por dia, e do lado de fora, a gente acompanhou na edição das 3, também há bastante policiamento. É um hospital que está acostumado a receber pessoas criminosos. Alguns médicos ouvidos pela imprensa disseram que tratam dele da mesma forma como tratariam de outros doentes, pelo menos no que diz respeito ao tratamento tecnicamente, mas claro que o tratamento humano não é o mesmo, não há tanta solidariedade quanto haveria se fosse um doente que não estivesse relacionado aos atentados, ou pelo menos não fosse suspeito de estar relacionado aos atentados da maratona na segunda-feira. Sandra, mesmo sem o principal suspeito pelos ataques ter sido ouvido ainda, como estão as investigações? Já se sabe se os 2 irmãos agiram sozinhos ou tiveram ajuda de outras pessoas ou de algum grupo? Olha, Ana Paula, por enquanto não há certeza de que eles agiram sozinhos, mas essa teoria cada vez ganha mais força, porque 3 pessoas presas ontem aqui nos arredores de Boston, outra cidade vizinha aqui ao Watertown, foram liberadas hoje pela polícia, porque a polícia considerou que não havia provas suficientes para considerar que eles tinham ajudado os irmãos Tsarnaev durante essas explosões da segunda-feira. Mas a polícia não descarta que eles tenham ligações com grupos estrangeiros. Foram encontrados nos sites de relacionamento desses 2 jovens links para grupos separatistas da Daguestão, da Chechênia e da Ingushétia. Foram encontrados também links para sites religiosos radicais, e a polícia segue também essas 2 pistas. Mas muitas das respostas, Ana, vão sair das investigações que acontecem nesse momento ali naquela casa. A gente não pode esquecer que ontem Johar foi encontrado num barco no Jardim dos Fundos daquela casa que a gente vê ali nas imagens do cinegrafista Anderson Gásio. Ele foi preso, só tinha algumas armas de mão, não tinha explosivos junto com ele, mas é muito importante para a polícia tentar descobrir todos os passos e principalmente, a motivação desses 2 jovens para fazer esses atentados. Sandra, e como estão as ruas de Boston agora? A vida já voltou ao normal aí em Boston? Olha, o transporte público de Boston já voltou a circular, os trens também que ligam a cidade a outras regiões, outros estados também já voltaram a circular normalmente. Aqui, Watertown foi uma cidade que ficou completamente sitiada. As pessoas não podiam sair de casa e o que a gente vê hoje é exatamente o oposto. Todo mundo saindo de casa, todo mundo querendo se solidarizar com os vizinhos, dividir as experiências do dia de ontem, que foi um dia extremamente difícil. Muita gente com quem eu conversei por aqui descreveu que passou o dia dentro do porão, protegendo as janelas com cobertores, com medo que os irmãos que estavam foragidos durante a noite, porque a perseguição começou à noite, Tamerlan só morreu no meio da madrugada, estivessem armados
com explosivos e acompanharam todas as notícias pela televisão, pela internet, mas passaram um dia com muito medo ontem. Eles descreveram também que foi uma sensação de alívio enorme depois que houve finalmente a notícia de que Johar tinha sido preso, porque você ficar em casa o dia inteiro sem saber o que estava acontecendo exatamente. Claro que a polícia não podia divulgar cada passo oficialmente, houve várias especulações, não se sabia se os jovens, se Johar, depois que o irmão morreu, continuava armado de explosivos. Então a população de hoje, aqui em Watertown, muito aliviada, e em Boston a mesma sensação, uma sensação de alívio, de volta à vida normal. Claro que isso não inclui as famílias dos 183 feridos e 3 mortos. Essas famílias vão demorar mais a retomar a vida como ela era, né? Alguns não vão retomar jamais a vida exatamente como era antes dos atentados, mas a sensação de que os suspeitos foram encontrados pela polícia, de que um está morto e o outro está sob custódia, é uma sensação de grande alívio. Com certeza, Sandra. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho aí em Boston.